Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Eu estou gravando esse vídeo com muita alegria a pedido do nosso querido irmão Renan, que coordena o Ministério de Pregação na Arquidiocese de Fortaleza. Então você que é pregador, pregadora, fique desde já muito à vontade para compartilhar esse vídeo com seus irmãos, com os pregadores e pregadoras do seu grupo de oração, do seu núcleo, como também para outras dioceses que caso esse vídeo também possa se estender. Eu sou Elvis Rodrigues, atualmente na Renovação Carismática eu sirvo compondo o Núcleo Nacional do Ministério de Pregação, sob a coordenação do nosso querido irmão Leandro, lá do Rio de Janeiro, e também faço parte da Comissão Nacional de Formação da Renovação Carismática do Brasil, cuja coordenadora é a Beatriz Vargas, que coordenou a pregação nacional antes do Leandro, e dentro da Comissão de Formação eu estou responsável por coordenar o Conselho Editorial da Renovação Carismática, ou seja, todas as publicações, livros, apostilas, livretos, seja impresso ou também em formato e-book, passa por essa coordenação que tem um conselho editorial e eu estou coordenando então esse conselho. Então faça esse vídeo com muita alegria sobre esse momento em que nós estamos vivendo. O Renan fez um contato comigo, então permita fazer esse vídeo num tom de bate-papo, muito leve, sem edição, sem roteiro, estou aqui fazendo mesmo a partir das experiências, com um bate-papo mesmo com vocês. Se tiver edição vai ser mínima. E ele pediu para fazer esse vídeo porque, já que nós estamos vivendo esse momento, esse contexto que todo mundo está experimentando, nem preciso contextualizar e explicar, de reclusão, de quarentena, de isolamento social, a nossa vida inteira ela está meio que suspensa, está sendo impactada. Mesmo aqueles que ainda estão indo para o trabalho, que têm profissões e funções essenciais, que não puderam ficar recluso nesse momento, de alguma forma mudou. Quem trabalha no comércio, quem trabalha por conta própria, sente o impacto financeiro, inclusive, pela ausência de clientes, tem se reinventado, por exemplo, partindo para as vendas online. Quem é da educação está em casa, mas, embora não tenha contato direto com os alunos, ou os alunos com os professores, tem experimentado até forçosamente a educação à distância. Então, esse modelo online tem realmente sido um grande escape. Minha esposa, quem conhece a Verônica, ela é enfermeira, está lá na linha de frente no hospital que ela trabalha, na UPA inclusive. Eu sou funcionário público, gestor público, estou em casa, mas muitas demandas faço ainda de casa. Então, não só o âmbito profissional, o âmbito da saúde, do comércio, da economia tem sido impactado. Mas o que isso tem a ver conosco na Renovação Carismática, no Ministério de Pregação? Primeiramente, porque nós não estamos descolados dessa realidade. Isso é preciso deixar muito claro. Nós somos profissionais, somos família, pais, mães, filhos, somos estudantes, então estamos no mundo, embora não somos do mundo. Essa é a nossa realidade. Não estamos descolados dos impactos que o coronavírus tem gerado no mundo e na sociedade. Aqui o mundo, eu falo o mundo mesmo, o planeta. Então essa realidade que é global tem nos afetado na nossa profissão, no nosso trabalho, no nosso ir e vir, nos nossos contatos pessoais e também, e aí chega o ponto que eu queria conversar com vocês, e também nas nossas práticas religiosas, na nossa vida espiritual. Não que ela impacte a nossa vida de oração, porque nosso Senhor sempre está conosco. Eu posso ir para o silêncio do meu quarto e continuar, e devo continuar, a minha amizade com Ele, minha vida de oração, minha vida espiritual, mas a nossa vida fraterna, a nossa vida de comunhão com os irmãos, isso é notório, ela tem sido impactada. Veja, por exemplo, o tanto de paróquias que estão celebrando missas online, ao vivo, para que os seus paroquianos não percam aquele momento. Quando muito, o padre celebra ali com um núcleo muito reduzido, ou porque são pessoas que moram próximo, ou no caso de sacerdotes de vida religiosa, de congregação, são os irmãos ali de comunidade, seminaristas, diáconos e outros padres celebrando junto, ou o vizinho, aquele senhor, aquela senhora, ministro da Eucaristia, que está ali mais próximo e pode ali estar, claro, com todos os cuidados. Alguns padres amigos, por exemplo, eu tenho visto celebrar, ou o Ministério de Música está ali junto com ele, um núcleo muito reduzido, ou está o padre sozinho na sua casa, de onde ele está, na capela celebrando, e o ministro de música está ali compartilhando a live, tocando. Então já vi um padre amigo meu de Salvador fazendo isso. Ele em cima naquela live do Instagram celebrando sozinho e o cantor lá com o violão, o ministro de música, embaixo fazendo então a celebração acontecer para que a palavra de Deus, para que a comunhão espiritual possa chegar a todos nós, né, que também
temos a sede espiritual, procuramos manter de alguma forma um vínculo, um laço comunitário. Então, queridos irmãos e irmãs, isso tem, diria até, reconfigurado e ressignificado a nossa pertença, a nossa visão de vida comunitária, de unidade, de comunhão fraterna. Sabemos que o catecismo, ele nos diz justamente isso. Ele diz que a igreja, ela é o corpo de Cristo, ela é o povo de Deus. Então, nós estamos experimentando isso, para além da igreja ser o templo construído, que ali, claro, é um grande sinal do sagrado, o lugar é sagrado, o templo é santo, lá está o sacrário, mas também a igreja, para além dos muros, ela é também povo de Deus. Nós somos igreja, eu sou igreja, você é igreja. E por isso nós precisamos e continuamos a fazer comunhão, a fazer a igreja crescer, a fazer a igreja evangelizar, a fazer a igreja fazer comunhão. Nós somos igreja e estamos em comunhão quando estamos, por exemplo, ligados com os sacerdotes que celebram as missas, quando nos unimos com os irmãos, quando oramos com ele, ainda que à distância, quando nós oramos no nosso quarto e intercedemos pelos outros. Nós somos igreja. A igreja ela não se limita aos muros, à pedra, ao templo, embora, repito, o templo ele é um lugar sagrado, é um lugar santo, porque o santo dos santos, lá está Jesus na Santa Eucaristia, nos sacrários de todo o mundo. Não fosse Nosso Senhor no sacrário, seria mais um prédio como qualquer outro. Entenda bem o que eu estou querendo dizer. Então nós estamos tendo que rever a nossa condição comunitária. Isso atinge no âmbito macro, enquanto igreja, igreja universal, né? Igreja católica, do Santo Padre, aos nossos bispos, mas também no nosso cotidiano de renovação carismática, também temos aprendido, e esse é um grande desafio, aprendido como manter o nosso vínculo comunitário, como manter a nossa unidade, mesmo que à distância. Quantos grupos de oração têm sido suspensos nesse momento, por prudência, claro, por cuidados de saúde, e isso é pastoreio, viu gente? Não é falta de fé, não é fraqueza espiritual, isso é prudência com a saúde, obedecendo também às autoridades governamentais, porque um bom cristão, já dizia São Bosco, ele também é um bom cidadão, e no âmbito espiritual isso também é pastoreio. O bom pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas, sim, mas o bom pastor ele também não coloca as ovelhas em risco. Então é preciso deixar isso muito pontuado, porque infelizmente a gente chegou a ver, agora eu acho que está um pouco mais diminuído, mas logo no começo chegamos a ver alguns coordenadores de grupo de oração diziam: não, eu sou uma pessoa de fé, o vírus não pode ir contra nós, Deus é muito mais. Claro que Deus é muito mais. Claro que Deus não pode, o vírus não pode ir contra Deus, mas seria, diria até, me permita assim, essa abertura de coração, diria até que seria tentar a Deus, expor o povo, expor os nossos irmãos e irmãs, congregando, aglomerando e colocando ali em risco. O Senhor também nos indica isso. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, como bons cristãos, também somos bons cidadãos. Não colocar o povo de Deus em risco nesse momento. É uma suspensão momentânea. Logo, logo isso vai passar. Vai passar. Repito, vai passar. E quando passar, nós vamos voltar a nos reunir, nós vamos voltar a congregar, nós vamos voltar a nos abraçar, nós vamos voltar a estar entre irmãos, talvez até melhorados, porque essa saudade do outro, a saudade de comungar das duas espécies, não só a comunhão espiritual que estamos tendo em casa, pela TV, pela internet, e bendito seja por esses meios, vamos voltar com essa saudade do céu, com essa saudade de Deus, com essa saudade dos irmãos. Esse é um ponto. Então, não só o mercado, as empresas, os profissionais tiveram que se reinventar, a renovação carismática ela também está tendo que se reinventar. Esses dias eu tenho tido reunião com a comissão de formação, pensando como será, por exemplo, os nossos encontros que estavam agendados, encontros nacionais, encontros muito estratégicos, inclusive, para o crescimento, para a formação da renovação. Então vamos agora pensar, por exemplo, em retiros e congressos virtuais, congressos online, aqueles congressos que estariam marcados nacional, para todo o Brasil ir e se juntar em uma cidade, vamos agora fazê-lo online, virtualmente. Então, muitos grupos de oração, graças a Deus, não têm perdido a constância, não têm perdido o serviço, a doação e mantido o horário, mantido o grupo de oração, mas nesse novo formato momentâneo,
que é um formato online. Então você que é de grupo de oração, você que é pregador, que é pregadora, quantos dos nossos grupos de oração, graças a Deus, eu diria até mesmo todos eles, têm mantido a constância, transmitindo, usando a tecnologia, usando as redes sociais para propagar a palavra de Deus, para orar em comunhão, estar em comunhão com todos nós, os membros do grupo, da comunidade e tantos outros que eventualmente passem ali por aquela rede social e acabem sendo tocados, sendo evangelizados pela graça de Deus. E eu confio no Senhor, queridos irmãos e irmãs, que nós vamos ainda ouvir muitos testemunhos quando voltarmos a nos reunir nos nossos grupos de oração de pessoas que foram tocadas e chegaram ao grupo de oração por esse meio das redes sociais e nesse período, inclusive, de pandemia. Louvemos a Deus desde já por isso. Mas então, chegando de fato no tema que me foi solicitado, primeiro eu acho muito importante, como pregadores, formadores, nós entendermos esse panorama. Quem me conhece nas formações e pregações sabe que eu gosto muito e valorizo muito entender o mundo que nós estamos, para que o evangelho possa chegar no coração do homem e da mulher de hoje. Senão a nossa pregação ela fica descolada, disjungida, despregada da realidade atual e o evangelho corre o risco de não chegar ao coração do homem e da mulher de hoje. É preciso entender os anseios, as dores, as chagas, as mazelas, mas também os desejos, as vontades, as potencialidades do ser humano para o evangelho chegar de forma atualizada. Como dizia Santo Agostinho, aquela verdade tão antiga e sempre nova. E a igreja mesmo, ela sempre se atualiza, como usava a expressão do Concílio Vaticano II, o adornamento, a atualização, trazer o evangelho, a palavra eterna, a verdade eterna de uma maneira atualizada para o homem e mulher de hoje. Então é importante traçarmos esse panorama muito brevemente, muito superficialmente em que nos encontramos. Então, como nós pregadores podemos continuar o nosso ministério de continuar fazendo a palavra de Deus chegar a tantos corações, agora desse modo um pouco mais, vamos dizer, à distância. Então, Renan me pediu para dar algumas dicas, alguns elementos de como nós pregadores podemos usar o celular. Eu estou pregando aqui, falando com vocês, conversando com vocês a partir do meu celular. Então, como podemos, a partir de um celular ou de uma câmera, realizar uma pregação, que técnicas, que recursos eu posso usar, que linguagem, veja, porque cada meio de comunicação tem uma linguagem própria. Quando nós estamos presencialmente na assembleia, no grupo de oração, olho no olho, cara a cara, coração a coração, com a assembleia ali diante de nós, nós temos um formato, uma linguagem própria. Eu posso usar de silêncio, eu posso apontar e dizer ali, mas sem dizer onde é esse ali, porque as pessoas estão me vendo. Agora, se eu estou num podcast, por exemplo, onde só tem um áudio, quando eu digo vire para cá, quem está ouvindo, ninguém vai saber onde é esse cá. Então, de acordo com o nosso meio de comunicação, de acordo com o veículo, a linguagem, a abordagem, ela vai mudar. Por isso eu considero realmente esse convite que o Renan fez muito importante para poder, de uma maneira singela, me permita aqui a minha pequena e singela contribuição de como podemos usar esses meios para continuar evangelizando e pregando por esses caminhos agora virtuais, online, e Instagram, Facebook, YouTube e assim por diante. Então vamos lá. Muitos irmãos e irmãs têm usado esses recursos de transmitir o grupo de oração ou ele integralmente ao vivo, mas outros formatos também têm sido requisitados, pedidos. Eu tenho tido contato com vários irmãos, por exemplo, Piauí tem pedido, Bahia, uma série de lugares. Isso é interessante, isso é uma riqueza que eu já posso ver até um lado positivo, vamos dizer assim, de, por exemplo, grupos de oração que eu jamais chegaria, estou chegando. Grupo de oração que você jamais chegaria, você está e poderá chegar agora pelas redes sociais. Então, irmãos de outros estados têm pedido a irmãos aqui do Ceará para gravar vídeos e mandar para eles soltarem lá no seu grupo de oração, já que tem poucos pregadores, já se revezaram demais e querem mais conteúdo, querem diversificar e começa a variar e ampliar essa rede de contatos. Grupos de oração da mesma diocese que tinham um pequeno número de pregadores, agora recorrem a outros grupos de oração e gera esse intercâmbio de irmãos gravando vídeos, mandando para outro grupo e esse para cá. Então tem sido uma riqueza bastante grande essa troca, tanto no formato ao vivo, marcando ali um horário, quanto pedindo para que os pregadores gravem os seus vídeos e mandem para o grupo de oração. Então,
Quais seriam alguns recursos, algumas técnicas que a gente pode usar para fazer esse tipo de pregação nesse modelo de formato online, de formato gravando pelo celular? Como eu falei, uma gravação para TV, para câmera, para o celular, ele é uma linguagem diferente. Então nem sempre eu posso usar dos mesmos meios, recursos, abordagens ou linguagem que eu uso no presencial. Eu tenho que ter uma preocupação em quem vai chegar a imagem. Então, o primeiro ponto, primeira dica, se podemos chamar assim, que eu queria dar para vocês, é o olhar. Quando você está diante de uma assembleia, você sabe para quem está olhando, você tem a reação da assembleia, o tal do feedback. Então, se uma palavra que você dá não foi bem compreendida, a pessoa torce assim, aperta o olho, torce a cabeça, coça a cabeça, você percebe ali que de repente aquilo que você falou não ficou bem explicado. E aí você consegue então repetir, esclarecer melhor, você vai tendo uma reação imediata, espontânea. Você gravando pelo celular, claramente, você não consegue ter essa reação. Então é muito importante que ao pregar pelo celular, diante de uma câmera, que nós tenhamos com muita clareza aquilo que vamos falar. Então o roteiro se faz cada vez mais importante, especialmente quando você fala diante de uma câmera. Como eu falei no começo, eu me dei a liberdade de fazer essa conversa com vocês sem roteiro, estou aqui falando de uma forma muito assistemática. Me permita então, caso tenha alguma repetição, alguma quebra de pensamento, mas eu quero mesmo um bate-papo. Mas quando você for preparar a pregação, e aí então o roteiro que nós tanto estimamos, que nós tanto pedimos para fazer, é importante que você cuide mais dele. Mais uma vez eu queria deixar isso muito claro. O roteiro não é algo para nos engessar, para deixar fria ou extinguir a unção. Ao contrário, depois que nós oramos, depois que o Senhor nos fala na sua palavra, nos dá o rema, nos orienta daquilo que Ele quer que nós falemos. Eu estou aqui tirando o fio porque tem o Léo, meu cachorro, está aqui junto comigo gravando esse vídeo, viu? Então, gente, depois que nós fizemos tudo isso, que nós oramos, que escutamos o Senhor, a escuta profética, para não perdermos a palavra que o Senhor nos deu, para não perdermos a indicação e o norte que Ele nos dá para a pregação, nós tomamos nota. E esse é o roteiro. Cada um faz um roteiro ao seu modo. O importante é que ele tenha um princípio básico, um começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Alguns anotam só pontos, outros texto inteiro, frase inteira e assim por diante. Mas quando você vai para diante de uma câmera ministrar uma pregação, seja ao vivo ou gravada, mais ainda é importante você ter o roteiro para que aquela pessoa que está te escutando no outro lado, ela possa entender a dinamicidade daquela pregação, entender o conteúdo. E eu tenho visto, por exemplo, mesmo sacerdotes reformulando e adaptando suas homilias durante a celebração ao vivo da Santa Missa. Sacerdotes que davam uma homilia muito extensa, que tem um tempo de elaborar o argumento, de ir passo a passo para chegar no rema, naquilo que ele quer dizer. Eu tenho visto alguns irmãos sacerdotes enxugando mais a sua homilia, a sua pregação, justamente porque as tentações, vamos dizer assim, os atrativos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, são muito grandes. Então, mesmo celebrando a Santa Missa, a pessoa pode logo ali mudar para a próxima. Não que a gente busque apenas reter a atenção, reter público, audiência, não é disso que se trata. Mas sabemos que é uma outra linguagem, é uma outra abordagem. Então, nós temos que ser mais sucintos, mais rápidos até, mais objetivos, mas sem perder a unção, sem perder a profundidade, sem perder a importância e a urgência do anúncio da palavra de Deus. Então, talvez uma pregação para grupo de oração via celular, as pregações que já são em certa medida curtas, 15, 20 minutos, talvez ali você tenha que condensar a sua pregação mais ou menos em cerca de 10 minutos. Não estou aqui regrando o tempo, tá? Você vai ter uma pregação mais extensa, mais curta, mas a linguagem da internet, a linguagem da rede social, ela por si só, ela é mais dinâmica, ela é mais rápida, ela é mais objetiva, o que também exige do comunicador esses mesmos atributos. Então, se no grupo de oração você tem tempo de pregar ali 20 minutos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, desmiuçar a palavra de Deus nas redes sociais, uma comunicação como essa, um vídeo para Instagram, até mesmo que é compartilhado para o WhatsApp, ele tem que ser muito mais rápido. A linguagem exige isso. Então nós temos que ter um poder de síntese e de retenção de conteúdo muito maior. Repito, sem perder a unção, sem perder a qualidade da pregação, as moções do Espírito Santo. Eu não estou aqui querendo frisar tanto o aspecto espiritual, porque a nossa vida de oração eu já dou como pressuposto.
O Renan me pediu para falar alguns elementos na parte mais técnica mesmo, e eu vou pontuando entre técnica e espiritualidade, mas o foco seria mais a técnica. Então talvez aí frisar, cuidar muito para o seu roteiro, reduzir o tempo, talvez seja o mais ideal, não uma pregação de 20 minutos, mas essa linguagem, como eu falei, requer um tempo menor, então vamos pensar entre 10, 12 minutos. Também não vamos engessar, eu não gosto de dar esses exemplos, porque às vezes ficamos muito focados no exemplo e entramos em caixas, né? Ficamos encaixotados e engessados. Mas só para você entender que essa linguagem de rede social, ela exige por si só um tempo menor, mais dinâmico, mais rápido. E eu sei que eu falo em rapidez e estou falando aqui muito tempo, mas é porque como esse vídeo ele é, vamos dizer, a matriz para onde você vai ter a base para desenvolver sua pregação, esse vídeo precisa ser um pouco mais extenso, mas aí quando você for preparar a sua, você consegue então condensar. Então já me permita um aparente paradoxo entre que eu peço para você fazer um vídeo rápido, curto, e estou aqui fazendo eu um vídeo extenso. Segundo ponto, o olhar ele é muito importante. Então quando você vai fazer essa pregação, você deve, imagino eu, vai gravar ou de uma câmera, mas poucas pessoas eu penso que tem uma câmera profissional, filmadora, para fazer. A grande maioria penso que talvez vai gravar do celular. Então para você que grava do celular em particular, tem que ter uma atenção muito especial. Muitas pessoas quando vão fazer gravação do celular, olham para o meio da tela, né? O miolo aqui da tela, o miolo da câmera do celular. É errado, porque quando você olha para o meio da tela, eu vou olhar agora para o meio da minha tela, para quem vai ver o olhar desviado. Por quê? Eu preciso olhar para o centro da câmera e a câmera está aqui na ponta do celular. Então quando eu olho para essa bolinha aqui na câmera do seu celular, quem está recebendo vai olhar, vai perceber que você está olhando no olho dela. Então vai pensar, ele está olhando para mim, está olhando nos meus olhos. Então evite ao máximo olhar para o meio do celular, mas o ponto focal correto é olhar para essa bolinha aí, que é a câmera do seu celular. Nós, enquanto estaremos pregando e gravando, parece que a gente está olhando um pouquinho meio de lado, mas para quem vai receber a sua mensagem, vai receber o seu olhar diretamente para aquele irmão, para aquela irmã, para onde é direcionada a pregação. Então esse é um ponto muito importante. Falei do tempo, falei do roteiro, falei de onde direcionar o olhar. Naturalmente evite ficar também com o olhar fixo, preso, falando e olhando assim só para aquela bolinha do celular. Claro que você pode ficar um pouco mais solto, um pouco mais à vontade, mas não esqueça que o foco, o seu olhar, está ali para aquela bolinha que é a câmera do seu celular. Isso, claro, se você estiver olhando, fazendo no formato selfie. Enquanto eu falo aqui com vocês, eu estou conseguindo me ver. Alguns pregadores usam outro recurso. Alguém está gravando por ela. Então você não está se vendo enquanto prega. Mas o princípio ele é o mesmo. No celular virado de costas para você, embora você não se veja com formato de selfie, você também olha para aquela bolinha que está lá atrás, na câmera traseira do seu celular. É para lá que você vai olhar, é para lá que você vai dirigir as suas atenções. Um outro ponto muito importante. Quem faz gravação, filmagem, fala muito em enquadramento. O que é o enquadramento? Imagine que você está aqui, ó, essa é a tela aonde você está. Então nós, carismáticos especialmente, somos muito efusivos, tendemos muito a ser. Só que quando eu faço uma gravação, uma pregação gravada via celular ou por uma câmera filmadora, nós tendemos a exagerar, por exemplo, nos gestos, levantar os braços e veja, quando eu faço isso, irmãos, louve o Senhor, o que eu estou fazendo? Minha mão ultrapassa e foge do quadro. E aí, claro, para a pessoa que está vendo, ela não vai ter toda a imagem. Então nós precisamos, de alguma forma, nos conter um pouco mais nos gestos. Então se você está pregando, irmão, você que está aqui, escute a palavra de Deus, louve ao Senhor, levante seus braços. Então tentar se conter um pouco mais. Veja, tudo que eu falo isso são dicas, são toques. Não precisa ficar engessado. Agora então vou ficar aqui, levantar a mão só aqui. Não precisa ficar engessado a esse ponto, tá? Sinta-se muito à vontade, sinta-se muito livre, mas também atento a quem estará te ouvindo, te vendo, te escutando, porque é para essas pessoas que nós estamos anunciando a palavra de Deus. Então, o mais possível que a mensagem puder chegar inteira e da melhor forma, nós precisamos. Primeiro ponto, pela espiritualidade, vida de oração, claro, mas também nesses recursos e toques e dicas na parte técnica. Então imagine que essa tela do celular é o seu enquadramento. Os meus gestos vão ter que orbitar nesse lugar.
Um outro ponto também, claro, já que esse é o enquadramento, evitar colocar a mão na frente. Você que está aqui, para você, abençoe. Então, ó, eu estou cobrindo o meu rosto. Então você pode falar, Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Senhor, abençoa essa família, essa casa que nos escuta agora. Eu estou fazendo aqui o gesto de bênção, orando, pedindo, intercedendo pelas pessoas, mas a minha mão não está cobrindo o meu rosto e eu não estou fora do enquadramento. Um outro ponto, deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Quando você está com a Bíblia em mão pregando, lendo, se você colocar aqui muito baixo, na altura em que eu enquadrei, por exemplo, agora essa filmagem, eu não estou mostrando minha Bíblia. Então, quando eu for ler e proclamar a palavra de Deus, eu vou precisar elevar um pouquinho mais. Num grupo de oração, ao vivo, presencial, ela estaria aqui no ambão, um pouquinho mais baixa, mas a linguagem, como eu falei, é outra. Então, preciso ter uma outra postura, um outro comportamento, uma outra abordagem. Então, preciso levantar a Bíblia um pouquinho mais. Você pode ler assim um pouquinho de lado ou até mesmo de frente, não tem problema. Faz o anúncio, palavra do Senhor, palavra da salvação. E se você for pregar com a Bíblia na mão ou com algum outro objeto, crucifixo, terço, lembre-se também do enquadramento. Então você está aqui pregando, a Bíblia está sempre no enquadramento. A palavra de Deus diz, o Evangelho de hoje está nos dizendo o seguinte, meus irmãos, abra a sua palavra. A Bíblia está nos dizendo, o Senhor nos fala pela sua palavra. Sempre esse movimento e eu mantenho enquadramento. E eu não vou para fora. Imagine que eu estou aqui, saiu do quadro, saiu do enquadramento, certo? Então imagine que você está dentro de um quadrado ou de um retângulo, enfim. E dentro desse espaço, você é o seu limite de movimentação. Ok, mais um ponto então. Falamos então sobre o tempo, falamos sobre a importância do roteiro, falamos sobre o enquadramento, gestos. Nós falando em gestos ainda, nós temos aquela mania que um querido amigo, irmão nosso da Renovação de Fortaleza, ele chama de síndrome do palco quente. Nosso grande mestre reformador Augusto Cruz, que muitos de nós pregadores estão pregando, então fica assim, né, com um vai e vem, o pé para lá, o pé para cá, o pé para lá e o pé para cá. Então isso no presencial, lá na Assembleia reunida, fisicamente, já não é tão adequado, mas a gente releva. Agora imagine só, você está gravando, geralmente pode não filmar o corpo todo, como eu estou fazendo aqui agora, só pegando do peito para cima, e eu tenho essa síndrome do palco quente, pregando e falando com vocês. Então o Senhor hoje, Ele quer entrar na sua vida, Ele quer te modificar, Ele quer te converter, o coronavírus não vai vencer, não vai ser mais forte do que a graça. Olha só como é que fica esse movimento. Para quem está do outro lado, pode até gerar uma agonia, né? O cara não para, a pessoa não para de se mexer. Então, como eu falei, para a TV, para a câmera, para a filmagem, para o celular, os nossos movimentos realmente, eles precisam ser um pouquinho mais comedidos. Não quer dizer que aquela efusividade do carismático, a eloquência do carismático não vai acontecer. Eu digo de contenção, não de retrair a graça, o movimento, o fogo do Espírito, o furor e a ênfase que você quer dar na sua pregação. Nem ficar se movimentando demais, porque fica ruim de acompanhar quem está te vendo pela tela do celular, e nem ficar também tão parado, rígido, teso, como a gente fala aqui no Nordeste. Então, tenha essa atenção. A nossa linguagem, a nossa abordagem para esse formato de mídia, ela realmente exige algumas mudanças. Bom, pessoal, eu acho que era isso. Tem muita coisa mais para a gente poder tratar. Vamos pensar esse vídeo como uma primeira etapa, como uma primeira conversa que nós tivemos por aqui. Falei do tempo, falei do roteiro, falei do enquadramento, dos gestos. Alguns recursos. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui falando de recursos. Se te ocorrer uma outra questão, uma dúvida, algum assunto que eu não pontuei aqui, a gente pode fazer um segundo vídeo, então vamos considerar essa nossa conversa aqui como uma primeira etapa, um primeiro módulo, uma primeira formação. Claro que tem muita coisa, muita técnica, quando a gente fala em apresentação em vídeo, gravar por celular, gravar para a TV, gravar para a câmera. Então esse vai ser o nosso primeiro bate-papo. Queria encerrar então falando sobre equipamentos. Quando nós vamos fazer gravação para celular, para câmera, claro que a gente não precisa e nem sempre temos condições, quase nunca temos condições de fazer um estúdio em casa, uns recursos e aparelhos tecnológicos para sair com som de qualidade, imagem de qualidade. Mas o mais que nós pudermos seria o ideal. Então, por exemplo, muitos irmãos eu vejo nos encontros, congressos, querendo fazer um vídeo com um pregador convidado. Faz um vídeo para o meu grupo de oração. Só que aí não tem um espaço adequado, faz ao ar livre, faz no meio de muita gente
E aí o pregador fica a uma distância, a pessoa gravando com o celular de outra, não usa câmera, não usa microfone, usa a própria câmera e o som do próprio celular, nativo do celular. Quando você vai disparar e compartilhar aquele vídeo, aquele som, aquele áudio fica distante, não consegue escutar direito. Então, se você puder, tiver a condição de usar, por exemplo, como esse que eu estou usando aqui, ó, um microfone de lapela, esse microfone que eu tenho, ele é 6 metros de distância, eu uso ele para gravar meus vídeos, conecto ele a essa camiseta e não é também o ideal. Veja que ele não fica muito bem posicionado para gravar. Geralmente eu prefiro fazer com camiseta gola polo, que ele fica mais retinho, ou até camisa mesmo de tecido. Aqui foi só porque estamos muito em casa, né? Então me permite essa informalidade. E aqui, direto ao celular. Então esse microfone de lapela, ele capta melhor a minha voz para o telefone celular. E eu não preciso estar tão perto dele eu não preciso então estar tão perto dele assim para poder o som captar. Eu posso estar a uma distância boa em que vocês possam me ver o cenário, né, de uma forma montada aqui ao fundo, e eu posso conversar num tom razoável. Se você não tem um microfone de lapela, não tem condição de adquirir agora, seja por financeiro ou por tempo também, já que está com uma demora muito grande nas entregas, você pode usar um fone de ouvido. Permita aqui mostrar o meu. Você pode usar um fone de ouvido. Esse aqui é um pouquinho exagerado, olha como é que fica. Né? Mostra aqui, eu acho um pouquinho feioso para fazer uma pregação assim com ele, eu não faria. Tá? Eu uso para outras, né, atividades. Mas se você tem um fone de ouvido, até mesmo, aquele mesmo de fio ou Bluetooth como esse, você pode conectar ele ao seu celular e pregar usando o fone, porque ele vai captar o fone do seu fone de ouvido para o celular. Então a qualidade do som vai sair melhor. Veja, já que estamos pregando via celular, via câmera, é muito importante um vídeo com uma qualidade razoável, um som com uma qualidade razoável. Não falar aqui em profissional, em ter todos os recursos. Se eu não tenho recurso, não vou pregar. Não é disso que se trata. Naturalmente, se você tem recursos exíguos, escassos, não deixe de pregar, não deixe de anunciar a palavra por conta disso. Mas se você tem um fone de ouvido, que é algo simples, baratinho, eu penso que muita gente, quase todo mundo tem, use um fone de ouvido, não tem problema. Quem vai estar do outro lado não vai estranhar ele estar pregando com fone. É para que o áudio, o som capte melhor e chegue melhor para as pessoas a quem você vai anunciar. Então alguns recursos são muito importantes. Grave num lugar em que você possa ter um mínimo de filtro de som. Então, por exemplo, barrar o som externo. Eu estou fazendo esse vídeo aqui do escritório, fechei janela, fechei porta. O microfone ajuda a captar somente a minha voz e filtra sons externos, mas se você não tem esse filtro, usa o fone de ouvido, fecha a janela, fecha a porta, avisa na sua família, na sua casa, pessoal, vou fazer agora uma gravação, faz um silêncio aqui um pouquinho, na medida do possível. Eu sei que nem sempre temos um cenário ideal e adequado, mas eu falo na medida do possível, tentar isolar um pouco esse som, para que a mensagem não seja prejudicada, ruídos, barulhos externos, a ponto de não tornar audível e compreensível aquilo que você está pregando e anunciando. E claro, algo também que é fundamental para a filmagem é luz, muita luz. Repito, se você também não tem condição, não tem um espaço adequado, ideal, não pare, não deixe de pregar por isso. Mas se você puder estar, por exemplo, num lugar claro como esse, uma luz um pouco direcionada. Aqui eu tenho algumas luzes que me ajudam a gravar meus vídeos, mas se você não tem um vídeo, não tem luz de LED, auxilia. A luz mesmo do quarto, do escritório, do compartimento que você está, já ajuda. Ou até mesmo, deixa eu pegar aqui atrás da câmera do celular, até mesmo luminárias. Ó, luminárias também você pode dispor ao longo da sala que você estiver, acende para você e você tem uma iluminação melhor. A minha não está indo ideal, porque se você observar, quando eu estou aqui pregando de óculos, de quando em quando você vai ver o reflexo. Então procuro sempre me posicionar de um jeito que a luz passe aqui para cima e não dê esse reflexo aqui no olho, tá? Mas de vez em quando eu me empolgo e aí você vai vendo esse reflexo aqui no meu óculos. Para tirar o óculos também, se você quiser evitar isso, tira o óculos e prega sem, mas eu já tô ceguinho, então não dá. Gente, então essas foram algumas dicas. No mais do que você puder se adaptar, se adequar àquilo que eu falei, espero que tenha sido de ajuda, espero que tenha colaborado de alguma forma. Como eu falei no começo, pode compartilhar com seus amigos, pode passar para os demais pregadores, formadores, para que a gente possa, mesmo nesse momento de isolamento, mesmo nesse momento de quarentena, continuarmos no exercício
desse lindo ministério de pregação que anuncia a poderosa palavra de Deus. Nós não podemos nos calar, nós continuaremos anunciando, seja em qual formato for, em qual linguagem for. E é nesse intuito que nós preparamos esse vídeo para você, para que o nosso anúncio, o anúncio da palavra de Deus, possa continuar ecoando e que o Senhor continue a nos usar como seus instrumentos, seja no grupo de oração presencial, ou seja agora nesse momento gravando pelos celulares e pelas filmadoras. Espero que você tenha aprendido, gostado, adquirido um pouco mais, espero ter ajudado de alguma forma. E se você quiser, a gente pode fazer então um segundo vídeo com outros recursos, com outros tiras dúvidas, mas o importante é que o ministério continue a servir, continue a anunciar a palavra de Deus. Um grande abraço, Deus abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.